Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou dar uma revisão aí sobre a área da dinâmica, né? Começando pelas leis de Newton, que vai ser a primeira parte, vamos ter um vídeo com a segunda parte, que vai se tratar de trabalho e energia, certo? E bem, antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal e também curte o vídeo aí caso goste da revisão. Dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários, certo? Então essa primeira aula, essa primeira revisão, vai ser não só sobre as leis de Newton, mas todas as forças presentes aí dentro das leis de Newton da área da mecânica. Forças elásticas, força-peso, normal, plano inclinado, ok? E condições de equilíbrio. A parte 2 vai se tratar de trabalho e energia, ok? Bem, então primeiramente, né, na área da dinâmica, começa com as chamadas leis de Newton. Tá? Basicamente, se resume em 3 leis, na verdade 4, pois incluímos a lei da gravitação, ok? Bem, essas leis são, primeiramente, lei da inércia, o princípio da dinâmica e a lei de ação e reação. Tá? Forma em conjunto aí as 3 leis de Newton, certo? Também teremos a lei da gravitação, que eu verei mais tarde, mas bem, a lei da inércia se refere a situações onde eu não tenho força, ou seja, força resultante é um valor nulo, zero. E quando isso acontece, nós temos 2 situações, ou uma velocidade constante, ou a velocidade nula, que diz que todo corpo em movimento tende a manter-se em movimento, todo corpo em repouso tende a manter-se em repouso, né? Que aqui é o que nós chamaríamos de MRU. Aí a primeira lei da inércia. A segunda já trata da expressão da força resultante como sendo um produto massa vezes a aceleração, certo? E ação e reação vai tratar da força que um corpo aplica ao outro, né? A força que A faz em B vai ser igual à força que B faz em A. Aqui eu escrevi as leis de Newton em sua forma vetorial, ou seja, apresentando em forma de fórmulas, certo? Pois estamos tratando de uma revisão, ok? Então aqui o básico tem que saber, né? As 3 leis em sua forma escrita, principalmente ação e reação e lei da inércia, que é a parte mais conceitual cobrada, e a lei da dinâmica, onde temos a lei, né, força igual ao produto massa por aceleração. Bem, essa unidade de força, utilizamos N de newtons, e lembrando, a aceleração metros por segundo ao quadrado, assim como unidade de massa vai ser em quilogramas. Muito importante cuidar isso. Certo? As unidades de medida, pois pode apresentar massas em gramas, tem que passar para quilograma, ok? Aí temos as chamadas 3 leis de Newton, né? Temos também aí dentro a chamada lei da gravitação, que vai tratar do quê? Da força gravitacional aplicada ou sofrida entre 2 corpos que se atraem gravitacionalmente, ou seja, através de campo gravitacional, ok? Onde essa lei é dada por Newton da seguinte forma: o módulo dessa força gravitacional é a constante G gravitacional vezes o produto das massas dos 2 corpos divididos pelo quadrado da distância, né? Aqui no caso, massas consideravelmente grandes, pois temos ali uma constante G igual a 6,67, 10 na menos 11 newtons metros quadrados por quilograma quadrado, né? Então, por ter uma constante com um número tão pequeno, que esse 10 na menos 11, as massas precisam ser muito grandes para se ter uma força gravitacional perceptível. Tanto que a gente só observa a gravidade, né, do planeta Terra, gravidade G igual a 10. Tá? Que daí seriam as leis de Newton, certo? Bem, segundo ponto é, dentro dessa lei,
nós temos a chamada força-peso. O que é a força-peso? É justamente a força que o campo gravitacional exerce sobre um corpo. Essa força-peso a gente pode chamar de P, cujo módulo é m vezes g. G, a aceleração gravitacional, que pode ser aproximada por 10 metros por segundo quadrado. Ou seja, é um valor fácil de se calcular, pois basta pegarmos o valor e multiplicar por 10, né? Então já apresenta aqui a chamada força-peso, ok? Isso aqui se tratando das 4 leis de Newton, né? Que a lei da gravitação se torna uma quarta lei, e daqui a gente tira a ideia da força-peso, né? Como sendo uma das forças existentes, ok? Bem, um outro ponto importante é com relação à própria força resultante, onde a força resultante dá a ideia de resultado, que é nada mais do que um somatório, né, de todas as forças que estão agindo sobre um dado corpo. E essa soma de forças que vai dar o produto massa vezes a aceleração. Daí quando eu digo soma, né, envolve a subtração também, pois vamos ter valores positivos ou negativos, ok? E note que a força eu estou dando aqui com essa setinha em cima, pois a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui direção e sentido, né? Possuindo direção e sentido, nós vamos ter, né, algumas noções aqui, que é o seguinte: vamos ter uma direção convencionada positiva e a outra negativa. Qualquer força, vetor força, que estiver naquela direção, no sentido negativo, vai ser negativo. Assim como qualquer vetor força que estiver na direção em sentido positivo, vai ser positivo. É aí que tem que tomar muito cuidado. E é nessa situação que entra no somatório, porque somar um negativo é transformar uma subtração, né? Certo? Bem, aqui no geral falando das leis de Newton, vamos começar então com as outras forças que aparecem aqui. A primeira delas que nós vimos foi a chamada força-peso, né? Logo depois da força-peso, nós vimos a força normal. O que é a força normal? É a força aplicada pela superfície de contato, né? A gente diz que pode ser a força aplicada pelo chão, né? E normal, porque é sempre normal essa superfície de contato, né? O que nós temos aqui? Por exemplo, aqui no plano horizontal. Depois a gente vai tratar isso no plano inclinado. Mas no plano horizontal, temos um corpo ali representado por um bloco, e neste corpo vamos ter a presença de uma força peso, devido à ação gravitacional, puxando para baixo, e a força normal, que é aplicada pela superfície, uma força de resistência. Então, neste caso, nós temos que essa força normal, que a gente chama de N, ok? Pode até colocar um Fn aqui, se quiser, para não se confundir com N de newtons, tá? É igual em módulo à força-peso. Ou seja, é igual a m vezes g, no caso do plano horizontal, certo? E aqui a gente já começa a ideia do diagrama de corpo livre, né? Que é o quê? Representar as forças que acontecem naquele corpo. Mas vamos ver cada uma delas. Então essa primeira é a força normal. Temos a força normal também numa superfície inclinada, ou seja, no plano inclinado. Então, em vez de horizontal, vamos trabalhar aqui, inclinado. E daí nós temos o quê? Aqui um ângulo θ e o nosso bloco sobre esse plano. Bem, conhecida a força-peso, que é vertical e para baixo, a força normal vai ser sempre normal à superfície, ou seja, essa força normal também vai ser inclinada, né? Deixa eu ver se consegue pegar essa inclinação direitinho. Pega. Ok? Essa normal aqui neste caso não vai ser diretamente massa vezes gravidade. Não, vai ser massa vezes g gravitacional, que é a força-peso,
vezes aqui, ó, tem um ângulo θ, que acabou ficando por baixo ali da seta, vezes o cosseno deste ângulo θ. Então, muito importante aqui, ó, com relação ao ângulo de inclinação, temos que a normal é igual ao peso, que é mg, vezes este ângulo. Tá? Muito cuidado, algumas questões podem informar o ângulo este aqui, o ângulo φ. Mas aí troca tudo, mas claro, conhecendo o triângulo retângulo, vai conseguir achar, mas é sempre em relação a este ângulo aqui, muito cuidado. Certo? Então temos essas duas expressões para força normal. Né? Bem, então, depois da força normal, tá? Temos a questão da força peso em si, só que ainda aqui no plano inclinado, pois nós temos que, né, ver o que acontece de resultante aqui. Então, aqui neste plano, nós vamos ter a situação de decomposição do peso. Vou colocar assim, dessa forma, né? Que é importante quando aparece plano inclinado. Temos o ângulo θ, temos ali novamente o corpo, tá? E aqui eu não vou colocar a força normal, tá? Pois já acabamos de ver aqui. Mas bem, olha só, temos aqui a força peso, módulo P. Como se trata de um plano inclinado, convém a gente decompor essa força peso em duas componentes. Uma que a gente vai chamar de PY, que é a componente perpendicular ao plano, e uma componente que a gente vai chamar de PX, que é paralela ao plano. Né? É claro, quem quiser colocar, temos aqui a força normal, né, para completar o diagrama, pensando aqui numa situação sem atrito. Né? E bem, o que nós vamos ter? Esses dois, PY e PX, né, PX e PY, vão ser ambos igual a P, que é a força-peso, mg, vezes, para PX, temos seno do ângulo θ. Para PY, cosseno do ângulo θ. Referente a este ângulo aqui, ó. Muito cuidado também. Se colocarem um ângulo aqui em cima, esses dois trocam, mas é sempre bom pensar neste ângulo. Né? Daí tem que conhecer a soma dos ângulos de um triângulo. Tá? Então, em termos de decomposição para trabalhar no plano inclinado, nós temos essas duas situações, pois no plano inclinado é necessário decompor a força-peso. Né? Afinal, a força-peso é sempre vertical e para baixo. Né? E daqui nós também acabamos tendo a força normal. E aqui a gente já vê novamente ó, o diagrama de corpo livre de novo. Neste caso, temos a força-peso e a normal, né? Só que este peso se decompôs. Então não temos 4 forças aqui, não. Temos 2 forças apenas. Peso e normal. Mas essa decomposição é para justamente uma análise matemática. É para na hora de fazer as contas, tá? Vamos dizer assim. Certo? Bem, passada a força normal e a força-peso no próprio plano inclinado, o próximo que a gente vê é a força de atrito, certo? Bem, também temos as forças de tensão e as forças de contato, mas elas não têm uma expressão característica delas, certo? Assim como normal ou força-peso. Não, elas são encontradas a partir do sistema, mas quando for falar do corpo livre já comento sobre, né? Mas bem, forças de atrito. Temos 2 tipos. Temos o atrito estático e temos o atrito cinético, ou também pode ser chamado de atrito dinâmico. Né? Bem, é importante salientar que o atrito estático acontece com velocidade igual a 0 e aqui com uma velocidade diferente. Né? Só que isso aqui é em relação à superfície de contato, tá? Basicamente, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho um pano e um corpo em cima desse pano, eu puxo o pano e esse corpo vem vindo junto, bem, entre o pano e o corpo não há movimento entre eles, né? Os dois estão andando juntos, tá? Então, em movimento em relação a eu que estou puxando, mas um em relação ao outro é como se o bloco tivesse parado
em cima do pano. Atrito estático, porque ele está parado para o pano, né? Por exemplo. Então, temos esses dois atritos. Muito cuidado com isso. Bem, os dois atritos são calculados a partir de uma expressão coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Onde esse μ aqui é o coeficiente de atrito, uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, é só um número mesmo. Para o atrito estático, nós não temos uma igualdade, nós temos um intervalo, que essa força de atrito é sempre menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Por quê? Porque quando eu estou numa situação de atrito estático, tá? Como eu estou em repouso, a força resultante sempre tem que ser zero. Este cara aqui sempre tem que ser nulo. Para ele ser nulo, só se as forças que estão atuando, né, se forem duas forças de sentidos opostos, forem de igual módulo, né? Como o corpo está parado, então esse atrito estático sempre vai ter o mesmo módulo de uma força qualquer que está sendo aplicada, tá? Pelo menos até este valor limite. Isso aqui para o atrito estático. Para o atrito cinético, nós temos uma igualdade direta. Atrito, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Ok? Onde o atrito, o coeficiente de atrito cinético é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Então, graficamente falando, que apareceu já no Enem em duas provas, se eu pensar na força que eu estou aplicando e pensar na força de atrito, né, até aquele momento que eu tiver o atrito estático vezes a normal, vou ter uma igualdade, né? As forças serão iguais até o limite do atrito estático. Depois disso, passa a agir o cinético, que vai ser um pouquinho menor que o valor máximo. Então, teríamos um gráfico assim, mais ou menos. Ok? E bem, a força normal. Então, no plano inclinado, a gente leva em conta a força normal em termos, né, de ângulo. Ok? Então, aqui temos os atritos. E estes atritos vão depender da força normal. Ok? No plano inclinado, por exemplo, fazendo um diagrama mais completo agora de um corpo sobre um plano inclinado, o que nós temos? Primeiramente, fazer o diagrama de forças. Temos a força peso, temos a força normal, e, observando, temos a força de atrito, sentido oposto. Claro, essa força-peso, essa força-peso, a gente pode decompor ela em duas componentes, né, Px e Py, ok? E comparar esses dois aqui apenas, tá? Então, temos ali um diagrama de corpo livre pensando nas forças peso, normal e atrito. E vale lembrar que a normal e o atrito, na verdade, são uma força apenas, né? Que é a força que a superfície aplica. Então, temos a força da superfície, que é a normal mais o atrito. Muito importante isso aqui, né? Temos uma única força. E isso aqui é nada mais do que essa única força decomposta em normal e atrito. Só que não é muito comum se falar disso ou se trabalhar isso, né? Mas temos que saber que é uma força. Então, nessa situação, temos duas forças. Uma peso e uma da superfície, né? Vamos dizer assim, cada corpo consegue aplicar uma força, vamos dizer. Então, a superfície aplica uma. Claro, a gente decompõe e acha que é duas, mas não, é uma. A gravidade aplica a outra, certo? Então, vemos aí todas as forças no plano mecânico, tá? Faltando apenas um, que é a força elástica. Vou apagar aqui.
A força elástica é uma força que vai ser provocada ou por uma mola ou por algum corpo elástico, né? Como o próprio nome já diz. E ele parte da seguinte situação. Temos uma mola que está no seu estado natural, que a gente chama de x0, e por alguma razão, por consequência de algum agente externo, ele assume um novo formato que eu vou chamar de x1, onde nós damos o nome a essa variação de comprimento de deformação, né? O que é a deformação? É o quanto eu estiquei ou comprimi a mola. Como sendo essa diferença? x1 menos x0, que às vezes a gente chama apenas de x, certo? E essa deformação vai gerar no meu sistema uma força que a gente chama de força restauradora, que é o que a gente vai chamar de força elástica. Essa força restauradora é uma força que vai tender a querer, vamos dizer assim, voltar para o estado que estava, por isso o nome, restauradora, né? E essa força elástica em módulo é igual a K vezes X. X é a deformação. Na notação vetorial, seria menos KX. Por quê? Porque se esse X, na verdade, seria um deslocamento, se eu desloco para a direita a minha mola, eu tenho um aumento do comprimento, a força vai ter sentido oposto, ou seja, vai querer voltar, vamos dizer assim. Que é a ideia de força restauradora, né? Então, diferença aqui, a notação vetorial e a notação não vetorial, só em termos de módulos, né? Dá para focar atenção nessa aqui, certo? Então, temos aí a presença de uma outra força, que é a força elástica. Outras duas forças que temos, ok? É a força de tensão, que é provocado quando a gente tem uma corda, fio ou semelhante, e forças de contato, quando eu tenho um corpo em contato com o outro, né? Que é uma força entre corpos, muito importante aqui, certo? Como é que é a força de tensão? Bem, se eu tenho um corpo em contato com uma corda, existe aqui, então, uma força de tensão, ou tração também. Tá? Contato. Se temos dois corpos em contato um com o outro e há uma força empurrando eles, uma força F, por exemplo, entre esses dois corpos, devido a esse contato, vai ter um par de forças de mesma intensidade, lei de Newton, e sentido oposto, né? Que eu vou chamar de FC, de força de contato. Né? Então, basicamente, para as leis de Newton, para entender diagrama de corpo livre, por exemplo, tem que ver o seguinte: o que está interagindo com aquele corpo, né? E de forma mais resumida ainda, o que está em contato com aquele corpo. Eu poderia fazer uma situação que é a seguinte: tem aqui um corpo que eu vou chamar de A, está em contato com o outro que está sendo empurrado, tá? Mas vamos focar no A. E neste A temos aqui uma corda, aqui eu vou colocar uma mola, só vou fazer o diagrama, certo? E temos uma superfície com atrito, tá? E essa mola está em algum lugar, vou botar aqui em cima para ficar um pouquinho coerente nessa situação, certo? Então, o que nós temos aqui? Se a gente tem uma corda que está, de certa forma, puxando, temos uma força de tensão ali. Olha só. Temos aqui uma força de tensão. Como tem atrito, temos uma força de atrito. Como tem contato, temos uma força de contato. Mola, força elástica. Contato com a superfície, que não deixa de ser uma força normal, não deixa de ser uma força de contato, força normal. E o único que não precisa de um contato direto, que é a força peso. Então, numa ideia mais absurda aqui, consigo dizer todas as forças que ocorrem com o corpo, né, vendo o que está em contato com ele ali naquele ponto, certo?
E daí tu cria o teu diagrama de corpo livre e vai ter um sistema de equação com as forças verticais e outro com as forças horizontais, ou perpendiculares e paralelas, né? Certo? Para conseguir resolver aí o problema, ok? Bem, isso aqui é com relação às forças que eu tenho dentro das leis de Newton, tá? E o último ponto, antes de falar ali de equilíbrio em si, a situação de equilíbrio, ok? É um outro fator ainda dentro das leis de Newton, que é o chamado torque, tá? Ou também que se fala momento de uma força. Certo? Qual é a ideia do torque, né? Bem, aqui todas essas situações eu estou utilizando basicamente um corpo, um bloco, considerando como se fosse uma massa pontual. Ou seja, ela não vai sofrer rotação devido a essas forças. Ou a gente ignora essa ideia de rotação. Mas, quando nós temos, por exemplo, né, a seguinte situação. Aqui um eixo de rotação e aqui temos uma barra que vai ser colocado, que vai ser solta na situação em que está. Bem, isso aqui vai fazer essa situação, se eu soltar do jeito que está, vai haver uma movimentação dessa barra de forma a querer girar no sentido horário aqui, né? Bem, isso ocorre porque temos a presença de uma força, no caso, o peso da própria barra, que vai fazer com que ele não saia do lugar que sofre uma translação, mas sofre uma rotação. Então, o torque é basicamente o quê? É o análogo rotacional da força. A força nas leis de Newton se refere ao movimento de translação, ir para a esquerda, direita, cima, baixo. O torque das leis de Newton se refere à rotação, ou seja, horário e anti-horário, né? E este torque, que a gente chama letrinha T, ou às vezes M, ele é um produto vetorial entre o que a gente chama de braço de alavanca e F, a força. Tá? Um exemplo, temos aqui uma barra, o eixo de rotação, tá? Vou fazer melhorzinho aqui, a barra, temos ali um ponto que seria o eixo de rotação e vai ser nessa barra aplicada uma força F. Tá? A uma certa distância que a gente vai chamar de D, que é a distância do eixo de rotação até o ponto que eu apliquei a força. Distância D. Entre esses dois, existe um ângulo. Tá? Entre esses dois. E o módulo do torque, tá? Daí a gente calcula em termos de módulo, esquece, produto vetorial, vai ser o quê? A braço de alavanca, essa distância, a força e o seno do ângulo entre eles. Tá? Na maioria dos casos, a força vai estar perpendicular. O que significa isso? Perpendicular, que o braço de alavanca e a direção da força farão 90 graus. Quando isso acontece, o seno é 1, então o torque vira dF. Tá? Torque fica apenas D vezes F, para o caso de força perpendicular a D. Né? Que aqui é a situação que mais acaba aparecendo. E bem, daí então a gente chega nas situações de equilíbrio. Né? O que é a ideia de equilíbrio? Bem, equilíbrio podem ter dois tipos. O que a gente chama de equilíbrio estático, que quando temos uma velocidade nula, ou seja, o corpo está parado, e o equilíbrio dinâmico, que é quando a velocidade ela não é zero, mas ela é um valor constante, ou seja, é um valor único. Bem, para as duas situações que temos o equilíbrio, tá, a força resultante tem que ser zero. Isso aqui é o importante. A força resultante tem que ser zero. Não interessa para qual dos dois, né? Porque para os dois aqui vai me indicar o quê?
Aceleração nula, né? O que é uma velocidade nula? Aceleração nula também, não acelera. O que é velocidade constante? Aceleração nula também, pois não acelera nem, não aumenta nem diminui de velocidade, nem faz curva. Ou seja, aceleração nula. Tá? E aí também, não comentei isso, mas é importante saber a diferença de velocidade para aceleração. Mas aí tem na revisão de cinemática. E não só a força resultante, mas o torque resultante também tem que ser nulo. Né? O que é uma força resultante nula? Por exemplo, todas as forças que apontam para a direita somadas têm que ser igual a todas as forças que apontam para a esquerda somadas também. Ou seja, o que tenta empurrar para a esquerda e para a direita tem que ser igual, tá? Resultante nula. Para o torque, como não temos na rotação direita ou esquerda, temos horário e anti-horário. Então, todo torque, a soma de todos os D, tu vai fazer o D vezes F para cada força, vai ter um torque. Somar todos os torques que querem tornar uma rotação horária, tem que ser igual a todos que dão uma rotação anti-horária. Daí eu tenho situação de equilíbrio. Né? Agora, se vai ser estático ou dinâmico, daí vem da questão. Né? A questão vai informar se está movimento com velocidade constante ou se está em repouso. Geralmente, para causar uma margem de erro, eles comentam de uma velocidade uniforme, constante. Quando falar isso, já sabe que eu não tenho aceleração, não tenho força nem torque, ou seja, eu tenho uma situação de equilíbrio dinâmico, certo? E para finalizar, o último ponto aqui, ainda falando de rotações, que daí já traz um pouco do movimento circular, ok? É o conceito de força centrípeta. O que é uma força centrípeta? É nada mais do que uma força resultante também. Só que a força resultante que a gente conhece nas leis de Newton, geralmente, é massa vezes aceleração. Aqui, a gente considera a força resultante como sendo massa vezes uma aceleração centrípeta. Ou seja, mv² sobre r. Tá? Só que, claro, essa força centrípeta não é uma força nova que aparece, não. Ela é causada por uma resultante, certo? Por exemplo, se eu tenho um corpo que se movimenta em círculos em torno de um eixo, devido a alguma ação de um agente externo, vou supor uma tração, e este movimento causa uma velocidade, não é o caso, essa força aqui, ou o conjunto das forças que tornam o movimento circular, vai resultar em uma força resultante centrípeta, certo? Então eu posso ter N forças aqui, tá? Eu posso ter, sei lá, aqui eu botei um T, aqui eu vou botar uma força J, né? Só para dar nome. Se esse V é constante, eu posso dizer que T menos J, né, a diferença dessas forças, tem que dar força centrípeta, este valor aqui. Ah, daí isso tem que tomar bastante cuidado. A força centrípeta ela não é uma força nova, não é uma força extra, não, ela é uma força resultante das forças que estão acontecendo ali. Né? E, por último, daí vem a questão da análise mais vetorial mesmo, que um corpo ele pode ter uma força, vamos chamar assim, uma força translacional, que é com relação à mudança só de posição numa mesma direção, e uma força centrípeta, que vai causar, então, uma mudança de direção, certo? Que daí é o caso mais geral, onde um corpo ele pode sofrer uma translação e ir para frente enquanto sofre rotação, os dois ao mesmo tempo. Né? Ou um movimento circular, cuja velocidade varia o modo, ou seja, vai aumentando, ele acelera enquanto curva ou freia enquanto curva. Falando de uma forma mais simplificada. Né? Bem, quando temos essas duas forças, vale a relação de Pitágoras. A força resultante, quadrado dela,
vai ser igual à soma dos quadrados dessas duas. Ok? Que daí a resultante vai ser uma direção diagonal aqui. Força FE, resultante. Ok? Que daí é o caso mais geral, que é quando eu tenho tanto a translação, de estar indo para a direita e esquerda, de cima a baixo, quanto ter uma rotação em conjunto. Tá? Aqui é mais raro de acontecer alguma questão desse tipo, e geralmente o que aparece são questões envolvendo um pouco de torque, tá? Uma ideia mais simples usando essa expressão, forças envolvendo, lá nas leis de Newton, forças de contato, forças de tensão, precisamos fazer um diagrama de corpo livre, força elástica, e as três leis no seu sentido mais conceitual, certo, pessoal? E bem, das leis de Newton da primeira parte, foi isso a revisão. A segunda parte eu vou tratar da trabalho, energia, quantidade de movimento e impulso, certo? E bem, se vocês gostaram aí da revisão, peço que curtam, compartilhem, comentários, sugestões, podem colocar aí nos comentários mesmo, certo, pessoal? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!